Olá, live especial. Como o coração pode te tirar da escassez? Bem-vindas, amadas. Bem-vindas. Live de preparação. Mais uma live de preparação. Boa noite, Magda. Da nossa semana de bênção do útero, sexta-feira, temos um ritual incrível, forte, profundo, onde nós vamos trabalhar os 3 pontos de força do feminino. Então, ontem tivemos a live sobre o útero, hoje vamos falar do coração, desse portal importante, e amanhã da consciência de Maria Madalena. Amadas, me falem se vocês estão me ouvindo bem? Vocês me escutam bem? Estão me escutando? Só confirmem para mim se vocês me escutam. Sim? Estão ouvindo também uma musiquinha que eu coloquei aqui de fundo? Ou não? Não quero deixar muito alto o som. Escutam? Vamos ver. Se ficar muito alto o som de fundo, vocês me avisem, tá? Então vamos lá, queridas. Gratidão pela presença de vocês, amadas. E olha que noite especial. Hoje eu fui tomada por essa energia do coração. E é profundo falar do coração. É extremamente profundo falar do coração. Boa noite, Andresa. Boa noite, Helena, Carol, Vanessa, Rosângela, Magda, Denise, Tânia, Andreia, Laine, Edna, amadas, Andreia, Lu, amadas, agora um convite para vocês, para que a gente não só nessa noite fale sobre esse portal do coração, mas para que a gente possa senti-lo na profundidade, para que a gente possa realmente se conectar com essa frequência. E para isso, nós vamos precisar compreender profundamente o que é o coração, o que é esse portal de conexão feminina extremamente importante. Quando a gente fala se conectar com o coração, nós estamos falando de algo extremamente profundo. Eu estou falando de ouvir o meu coração e de passar a segui-lo em todos os momentos e em todas as situações. Quando eu falo de coração, eu estou falando de frequência vibracional. Eu não estou falando de crenças, eu não estou falando de teorias. Quando eu falo de conexão com o coração, eu estou falando de frequência vibracional. E quanto mais a gente entender dos processos, mais nós conseguimos compreender a importância deles. Então vamos lá, vamos entender isso, tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui o meu som, senão eu não consigo me concentrar. Pensei em colocar uma musiquinha de fundo, mas eu não consigo me concentrar aqui em vocês agora, porque o assunto é importante. Então vamos lá. Boa noite, meninas. Vamos chegando, Zamir, Stephanie, Milene, todos os chamados, né? Pelo coração essa noite. Ontem falamos sobre o útero. Ontem olhamos profundamente para esse caldeirão, para esse cálice. E para a gente entender a conexão do útero com o coração, a gente vai precisar entender também essa nossa conexão com os nossos pontos de energia. Nossos chakras inferiores, básico, sexual e plexo solar. Chakra sexual é onde estão as nossas memórias. É o ponto de energia por onde nós buscamos essas memórias e nos conectamos com elas, né? Falamos sobre isso ontem. Lugar de ativação do útero, tá? Porém, os 3 primeiros chakras estão conectados ao planeta Terra.
a esse plano físico e denso ao qual nós caminhamos aqui. Portanto, num primeiro momento, dentro do nosso processo evolutivo, de alma, nós vamos viver profundamente as experiências da vida terrena. Nós vamos viver profundamente as experiências desse plano mais denso. Existe um tema aqui dentro dos nossos estudos mais profundos que fala sobre isso, que tem exatamente esse nome, o processo evolutivo da alma. E a gente começa a compreender, então, a nossa jornada de evolução. E mais do que isso, compreendendo a jornada evolutiva da alma, nós começamos a compreender que nada está errado no meio do caminho. Então nós temos essa conexão aos chakras inferiores, aos chakras que nos conectam de verdade a essa vida terrena. E num primeiro momento, as nossas experiências são todas baseadas nessa densidade ao qual nós estamos aqui, acoplados, ancorados. Estamos ancorados no plano físico. Portanto, faz parte da evolução humana passar pelo processo de desconstrução dessa densidade. Entramos dentro do útero, entramos dentro do portal da Rosa Negra e estamos lá há bastante tempo. Em algum momento da nossa trajetória de alma, nós seremos novamente chamados a voltar à conexão com o nosso coração. E isso significa simplesmente passar uma subida, fazer uma subida, uma saída então desses centros de energias mais densos para o nosso centro de energia mais elevado, que é o portal do meio, o caminho do meio, o caminho do coração. Esse portal aqui, onde está acoplado o nosso coração, é o portal que nos liga às energias mais superiores. É o portal que nos liga à expansão de consciência, à nossa consciência superior. Então vamos entender esse processo um pouquinho mais profundo, tá? Em que momento nós perdemos a conexão com o coração? Em que momento nós perdemos a conexão com o coração? Nós, enquanto humanidade. Segundo os nossos registros, segundo o nosso caminho de resgate, nesses 4 anos de jornada iniciática, a humanidade se desconectou profundamente deste portal elevado quando decidiu, no nível da alma, viver a experiência terrena. Quando decidiu baixar a sua consciência para a 5ª dimensão. Essa foi uma escolha no nível planetário. Essa foi uma escolha da humanidade para viver a dualidade, para viver plenamente as experiências de uma vida física. Foi necessário se desconectar deste portal de elevação, deste portal do coração. Dualidade. A vida terrena se divide em dualidade. Aquilo que nós conhecemos como bem e mal, aquilo que nós conhecemos como luz e sombra. Para viver a experiência terrena, foi necessário baixar a nossa consciência e entrar na frequência da 3ª dimensão, que é este plano físico que nós estamos vivendo aqui. E agora, quanto tempo nós estamos, então, nessa desconexão com o coração? Há quanto tempo nós, enquanto humanidade, estamos vivendo a dualidade e vivendo essa desconexão com o coração? Segundo nossos registros, segundo informações espirituais, a humanidade está exatamente há cerca de 12.000 anos em total desconexão com o coração. Olha que interessante essa informação. 12.000 anos na contagem de tempo terrena, na contagem de tempo cronológica, essa contagem de tempo que nós temos aqui, tá? 12.000 anos vivendo a experiência da separação, vivendo a experiência da dualidade,
e totalmente, quase que 90% conectados somente a tudo aquilo que é mais denso, que está conectado aos nossos chakras inferiores. E os chakras inferiores estão conectados a algo que nós conhecemos como sobrevivência. A sobrevivência faz parte dessa conexão terrena mais profunda. Viver a sobrevivência foi uma escolha humana. E junto com a sobrevivência, então, nós temos a escassez, que é o nosso assunto de hoje. Sobrevivência é igual à escassez. É a separação do todo. É a separação da providência divina. Quando baixamos a nossa consciência para a terceira dimensão, então escolhemos nos separar da fonte e nos separar da provisão divina. E estamos então, desde então, né, como humanidade, dentro do nosso processo evolutivo de alma, buscando o amor, buscando o coração. Vocês já perceberam como nós buscamos o coração? Vocês já perceberam, na verdade, como nós buscamos o amor? Por quê? Porque é a bússola, é o caminho de retorno. Voltar para o coração faz parte do processo evolutivo de todo ser humano. Podemos levar o tempo que for necessário para voltar a essa conexão com o coração. O tempo é o nosso livre-arbítrio, nada mais que isso. O tempo é o livre-arbítrio. Mas então fica a pergunta para nós nessa noite. Esses 2.000 anos foi necessário. Esses 2.000 anos esses 12 mil anos é uma contagem de tempo que a gente entende melhor depois, que tem uma diferença aí nessa contagem de tempo terrena e a contagem de tempo quântica, tá? Mas vamos considerar esses 12.000 anos aí de separação da fonte do coração. Então a pergunta que fica é: quanto tempo mais nós, enquanto humanidade, vamos precisar viver a separação do coração para voltar para ele? Quanto tempo mais nós estamos dispostos a viver na sobrevivência, a viver na escassez, a viver na falta de provisão, a viver na separação? Quanto tempo mais eu preciso, eu enquanto ser humano aqui, neste momento, vocês aí, façam essa pergunta para vocês mesmos. Quanto tempo mais eu preciso para decidir? Porque tudo é uma questão de decisão. Tudo é uma questão de decisão. Nos tempos mais antigos da humanidade, há alguns séculos atrás, era possível, sim, retornar ao coração, e muitas almas fizeram já esse retorno. Quando a gente fala de ascensão planetária, quando a gente fala de ascensionar, nós estamos falando de sair da sobrevivência. Simplesmente isso. Nós estamos falando de retornar ao coração, na sua profundidade e integridade, em 100%, não 50%. Estamos falando de 100% de conexão e de retorno ao coração. Então, há tempos, há séculos atrás, era difícil, muito mais desafiador do que é hoje, retornar ao coração, por conta das camadas pesadas e densas que ainda existiam pelo planeta. Hoje, neste agora, neste momento que nós estamos vivendo, as portas, os portais todos de luz estão abertos. As frequências mais elevadas estão novamente chegando até nós para nos conduzir de volta a este caminho do coração, para nos levar para casa, para nos levar de volta para casa. Escutei ontem uma frase no momento de conexão aqui que dizia: agora é o momento. Agora é o momento. E eu costumo dizer que o momento certo ele chega
que a hora certa é quando o momento acontece. Nós ficamos muito tempo esperando, né, os momentos certos na nossa vida acontecer. Esperando as oportunidades surgirem, quando na verdade muitas vezes elas aparecem. E dentro das nossas crenças limitantes, e dentro da nossa visão distorcida e limitada, deixamos essas oportunidades ir embora. Deixamos o trem passar. Sempre vai passar um novo trem. Sempre. Mas quanto tempo ele vai demorar para voltar? E nunca vai ser o mesmo trem. Sempre será um trem diferente, com um destino diferente. Então hoje eu me senti muito inspirada, na verdade conduzida aqui, porque o meu cronograma para essa live era outro, tá? Tudo que eu tinha planejado aqui na minha mente de trazer para vocês nessa noite era outro assunto. Mas eu estava em conexão com o meu coração, né? E o pedido da noite então foi para falar profundamente desse portal. E nós precisamos olhar para esse portal profundamente e entender o que ele representa. O que esse portal do coração representa? A minha saída totalmente da sobrevivência. A minha mudança de consciência plena significa voltar para casa, né? A fluidez do sentir. Quando a gente se coloca à disposição do coração, nem sempre nós vamos falar aquilo que vem à mente. Nem sempre nós vamos fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer. Geralmente, quando nós estamos conectados ao coração, é ele quem fala. E nessa noite aqui, quem fala é o coração desse portal. É o coração deste portal que está falando. Então, amados, o portal do coração é um grande centro de energia. É um grande centro de energia. É o segundo ponto de ancoramento importante do feminino. Do masculino também. Mas do feminino, para o feminino, o coração nos envolve totalmente. Se o meu útero é capaz de criar e gerar energia o tempo inteiro, o coração conduz o meu caminho, quando eu estou conectada a ele. Enquanto eu não fizer essa conexão com o meu coração, enquanto eu não restabelecer essa ordem do amor dentro de mim, o que vai guiar os meus passos é a sobrevivência. É o instinto de sobrevivência. São as frequências voltadas à sobrevivência. Então, quando a gente fala que o coração é capaz de nos tirar da escassez, é sobre isso que nós estamos falando. O coração nos tira da escassez. Porque nos tira dessa densidade terrena, porque nos tira da separação, porque nos tira da dualidade, porque rompe os nossos véus, desfaz todas as distorções mentais que nós podemos carregar, que nós possamos carregar das nossas histórias antigas. Enquanto eu estou na sobrevivência, eu estou vivendo a história de dor e sofrimento ancestral. Sobrevivência é dor e sofrimento ancestral. A sobrevivência é ancestral dentro das nossas memórias. E nós estamos agora, neste momento, vivendo um grande momento planetário. Um grande momento planetário. E quem está conseguindo nesse momento e se permitindo, porque é uma questão de permissão, é uma questão de escolha, retornar para o coração, está vivendo experiências incríveis aí nesse momento. Estamos sim saindo da sobrevivência. Estamos sim deixando de lado todas as correntes de dor e sofrimento do passado. É neste lugar de plenitude, neste lugar de expansão, neste lugar de leveza e fluidez que o coração nos leva, que o coração nos guia. Quando nós falamos em viver o propósito de alma, e eu sei que muitos de vocês que estão aqui, que chegam até esse portal, vocês estão buscando viver o propósito de alma. As mulheres de vermelho, as antigas sacerdotisas, os antigos sacerdotes, estão neste momento buscando viver o seu propósito de alma, encontrar o seu lugar no mundo. E aonde eu encontro esse lugar? Não é na sobrevivência.
Não é na sobrevivência, é no coração. Quando nós falamos em viver plenamente do propósito da alma, quando nós falamos em nos colocar à disposição de viver aquilo que nós verdadeiramente viemos viver, nós estamos falando em nos ancorar no coração. Não tem outro lugar. Não é na mente, não é no plano mental, nesse plano mental tridimensional, nesse lugar dos nossos pensamentos e ideias. Não é ali que brota, que floresce o nosso sentido de propósito. Quanto tempo estamos aí caminhando nessa terra, sentindo o vazio da alma? Né? Já sentiram o vazio da alma? Aquele vazio que por mais que a gente tente preencher, de várias formas, e aí a gente busca cursos, formações, relações, religiões, e nada, absolutamente nada preenche esse vazio do nosso coração. O que é isso? O que é esse vazio da alma? É o chamado. É o coração nos lembrando que em algum momento nós vamos precisar voltar para casa. Que em algum momento nós vamos precisar retornar para o coração. Esse foi o chamado que ressoou o dia todo aqui, é isso. O coração hoje está pulsando, gente. O coração está pulsando, e para quem é mais sensível, para quem já está aí nesse caminho, né, se permitindo, quando o coração chega, ele nos toma completamente. Quando essa frequência do coração chega, essa frequência nos envolve completamente. Agora, falando um pouquinho mais, compreendendo, é isso, foi o ponto de partida do meu despertar, o coração. Que coisa linda, que lindo ouvir isso. Que lindo ouvir isso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as crenças limitantes que nos separam do coração. Mas antes, vamos entender essa questão do coração no nível vibracional, tá? Vamos lá. Frequência vibracional. Enquanto eu não entender que tudo é frequência, eu não entendi nada. Eu posso estar cheia de teorias, cheia de conhecimento, mas se eu não entender que tudo é frequência, então eu preciso dar uns passos para trás e retomar o conhecimento, tá? Qual a frequência da sobrevivência? 100 Hz ou menos. Ali nós temos medo, culpa, julgamento, apatia. De 100 Hz para baixo, tá? A frequência da sobrevivência hoje está abaixo até mesmo da frequência do planeta Terra. O planeta Terra como um todo hoje já vibra um pouco acima da sobrevivência. Mas ainda existem milhares de seres humanos totalmente conectados à frequência da sobrevivência. Ou seja, vibrando abaixo da vibração do planeta. Então, sobrevivência é igual a medo e a controle. E são frequências que vibram aí abaixo de 100 Hz. A frequência do coração é a frequência de 500 Hz. Olhem a diferença. Basta só fazer uma continha bem rápida aí, para a gente compreender o nível de elevação. O quanto é possível, de uma forma até mesmo, digamos, simples. Dependendo aí do caminho que a gente escolher, dependendo da nossa dedicação, dependendo do tempo que a gente reservar para fazer essa subida de frequência e retornar para o coração, nós podemos dissolver muito dos padrões de sobrevivência que nós carregamos. Então eu saio de 100 Hz para 500 Hz de frequência só nessa subida até o meu coração. E isso, gente, é muita coisa. Isso é muita coisa. 500 Hz é a frequência da quinta dimensão. Acima de 500 Hz, né?
quinta dimensão é igual a frequência de 500 Hz ou mais. Tudo acima dessa frequência é quinta dimensão. E aí a gente se pergunta, né? Tem muitas crenças aí também sobre essa questão da ascensão. Quando que eu vou para a quinta dimensão? Quando que eu vou? Quando que a quinta dimensão vai chegar? Já está aí. Já está disponível. Basta querer acessar. Qual é o caminho para acessar essa frequência? Qual é o caminho para sair da sobrevivência e acessar o meu coração? Dissolvendo, nos desligando totalmente, quase que 90% de todos os padrões de condicionamentos ancestrais que estão conectados à sobrevivência. Esse é o caminho de cura do útero. Esse é o caminho de cura do feminino e do masculino. Quando nós chegamos nessa frequência do coração, quando ela está integrada dentro de nós, acontece um movimento incrível, que alguns de vocês já podem estar vivendo, ou começando a viver agora, principalmente quem está ali caminhando, trilhando o caminho das rosas de Maria Madalena aqui com a gente. Que movimento é esse? O que acontece quando eu chego no meu coração? Alguém tem uma ideia, um palpite? Qual é o grande movimento alquímico que acontece dentro de mim quando eu começo, então, de fato, verdadeiramente, a acessar essa frequência do coração? As meninas da iniciação de Madalena aí. Para quem encontrou ânimos no caminho das rosas, palpites? Amados, nós começamos a caminhar lado a lado com a nossa energia feminina e masculina em equilíbrio. Isso significa sustentação. Unir o meu feminino ao meu masculino significa bases de sustentação fortes. Significa sair da sobrevivência. Nesse simples movimento interno, que não é tão simples assim, né? Vamos combinar aqui. Quem está vivendo aí o processo de cura sabe que não é tão simples, é complexo, é profundo. Mas é um caminho que nos leva ao equilíbrio. Casamento alquímico, casamento cósmico, é isso mesmo. O casamento alquímico, essa união do feminino e do masculino em mim, só acontece quando eu chego no coração. E aí nós temos um momento muito importante na iniciação do Caminho das Rosas, né? Que é a meditação número 12, para quem já passou por essa meditação, onde a espiritualidade deixou claro que só seria possível seguir adiante depois de escutar o coração. Né? No meio do nosso caminho, lá no portal da Rosa Vermelha. Aquele momento de escutar o coração. Então agora a gente consegue compreender por que aquele momento na iniciação é tão importante. Por que eu não consigo seguir? Por que eu não posso seguir antes de ouvir o meu coração? Porque eu não vou alcançar o objetivo principal do processo, que é o equilíbrio do feminino e do masculino dentro de mim. E aí eu passo então a viver um novo momento. Assim, tudo é energia, tudo é alquimia, tudo é simples quando a gente compreende o processo. Pode ser profundo, pode ser profundo e desafiador, mas é simples quando nós entendemos o processo. Então fazer uma conexão com o coração é muito mais do que se tornar uma pessoa amorosa. Ser uma pessoa amorosa não está tão ligado assim a essa questão do coração. É mais profundo do que isso. Dentro do coração não existem máscaras. Dentro do coração nós somos exatamente o que nós viemos para ser. Sem máscaras, sem rótulos. Então, olhem a profundidade disso. É simples, mas é profundo. E o coração é um dos grandes centros de conexão. Quando eu falo em escutar minha intuição, quando eu falo em ser guiada pela minha essência de alma, em ancorar aqui nesta vida física a minha essência, eu preciso necessariamente
fazer esse caminho de busca pelo coração. Eu não saio da sobrevivência enquanto não me ancorar no coração. Sabe aquele momento da vida em que nós damos um passo para frente e 2 para trás? Já passamos por isso, né? Todos nós, ou ainda estamos. Um momento em que a gente faz, e parece que a gente não se desenvolve, parece que nada muda. Anos de terapia, anos de busca da cura, e parece que eu fico no mesmo lugar. Por quê? Porque a mudança vem com a mudança de frequência. A transformação acontece no processo alquímico. Eu saio de um lugar quando eu mudo a frequência, daquilo que eu era antes para o que eu me tornei agora. É um caminho de transição, o caminho da iniciação, o caminho de mudança de frequência e de consciência. E junto com isso, mudamos a consciência, mudamos a nossa forma de olhar o mundo, mudamos a nossa forma de nos conectar com o mundo. Então hoje o chamado da noite aqui no portal foi de trazer para vocês essa reflexão profunda sobre o coração. Em que momento perdemos essa conexão com o coração? Bom, já sabemos. Perdemos no momento em que decidimos viver a dualidade. Perdemos no nível planetário, no nível humanidade, quando decidimos viver a dualidade. E essa é uma decisão. Entendemos isso quando nós começamos a acessar os nossos contratos de alma. Quando nós começamos a acessar as escolhas da nossa alma em busca da sua evolução, daquilo que ela veio aprender aqui. Certo? Então faz muito tempo que nós estamos desconectados do coração. Por isso é um desafio retornar para ele. Porque para chegar no coração, camadas e camadas de sobrevivência, de memórias, precisam ser deixadas para trás. Praticamente, dependendo do quanto tempo nós estamos aí nessa caminhada evolutiva, séculos, milênios de registros precisam ser desintegrados dentro de nós. Isso parece muito grande, não é? Como assim, Nani? Como que eu posso dissolver todos os meus registros? Como que eu posso retirar todos esses registros do núcleo do meu DNA? Sim, o caminho da expansão, o caminho da elevação nos leva a isso. Nosso objetivo enquanto seres humanos expandidos, ou ascensionados, ou despertos, é o caminho da desintegração de tudo aquilo que está ligado à sobrevivência. E sim, é muito grande. É grande o processo. Por isso, a paciência. Por isso, a disponibilidade em viver o processo na integridade. Fiz a minha primeira conexão com o coração, ótimo. Acessei lá o feminino em mim, o masculino em mim, o meu ânimos, a sacerdotisa em mim, né? Passei pelo casamento cósmico, maravilhoso. Isso aconteceu no plano astral. E agora eu, enquanto ser humano, preciso continuar vivendo a minha trajetória aqui para integrar cada vez mais essas frequências elevadas. Então esse caminho de conexão com o coração é um caminho de evolução de alma. Não é apenas um momento. Não é apenas um estágio, não é apenas um desejo. Compreendem que não é um desejo, é um caminho de evolução e todos nós, sem exceção, chegaremos lá. Porque é um direito inato de todo ser vivo neste universo retornar ao coração. Quando perdemos o direito de amar? Uma outra pergunta da noite. Quando perdemos o direito de amar e sermos amados? Na verdade, nunca perdemos esse direito. Jamais perdemos o direito ao amor, mas nos distanciamos dele.
Estamos então há bastante tempo buscando o amor, e o que nós temos vivido dentro da sobrevivência não é amor. Dentro da sobrevivência não existe o amor. Eu preciso elevar. Eu preciso olhar de cima para que eu possa entender o amor. O amor está debaixo. O amor está escondidinho. O amor na sua versão original, pura, íntegra, está escondidinho debaixo das nossas camadas de memórias de sobrevivência, dor e sofrimento. Faz parte do processo evolutivo humano essa busca pelo amor, porque é ele que nos leva para casa, né? Então, quando a gente começa a se aprofundar no processo, a gente consegue aceitar de uma forma muito mais profunda as nossas situações, as experiências pelo qual nós passamos. Maria Madalena nos ensina a honrar a caminhada, a honrar a jornada. E enquanto a gente não expande a nossa consciência, enquanto a gente não muda a nossa visão sobre os processos, nós vamos sempre nos colocar nos lugares de vítima. Vítima da circunstância, vítima da vida, vítima dos outros. Precisamos mudar essa consciência. No coração não existe vitimismo. No coração não existe mocinhos e bandidos. Não existe bem ou mal. Dentro do coração só existe a essência, só existe a nossa história. Ontem nós falamos sobre isso na live sobre o útero, de que nós não podemos ler um livro faltando algumas páginas. Isso serve para o coração também. Não posso e não devo querer apagar a minha história. Mas eu posso e devo sim ressignificar as memórias de dor, de sofrimento que ainda me deixam preso na sobrevivência. E isso é um processo profundo que envolve todos os nossos corpos. Quando falamos em sair da sobrevivência, nós estamos falando em uma desintegração muito grande de tudo aquilo que nós acreditávamos ser verdade. Existe dentro do nosso plano mental distorções que não acabam mais. O nosso plano mental, 90% dele é distorção. Isso quer dizer que 90% daquilo que a minha mente acredita ser verdade não é. Isso já é comprovado pela neurociência e isso é algo que nós vemos aqui nos nossos processos. Então, falando agora um pouquinho sobre as crenças limitantes que nos separam do coração. Algumas vocês já podem ter ouvido, algumas vocês ainda podem sentir. A crença de que o amor machuca, de que o amor dói. Já ouviram essa crença? Já escutaram isso? A crença de que o amor não é para todo mundo. Amar é difícil. Ou não posso confiar no meu coração. Preciso confiar na minha mente. Sendo que dentro da mente mais de 90% do que está ali é distorcido, não é real. Comprovado cientificamente, né? Crenças e mais crenças. E de onde vêm essas crenças? De onde elas vieram? De onde elas brotaram? Como elas brotaram? Como elas foram instaladas no inconsciente coletivo da humanidade? Principalmente dentro do inconsciente feminino. No processo de separação do masculino e do feminino. Quando nós nos desconectamos do feminino e do masculino em nós, o feminino, então, em nós, passou a acreditar que não podia confiar no masculino. E sem confiar no masculino, então, não existe o amor. O amor é a união do masculino e do feminino dentro de nós. O amor é alquímico. O amor não são essas relações que nós estamos vivendo, essas relações de interesse, essas relações de conflito, essas relações de aparência. Isso não é amor, isso é sobrevivência. Então nós confundimos o amor, porque sentimos algo, porque sentimos alguma coisa forte
nessas relações. E depois de um tempo e depois de trilhar esse caminho profundamente, nós passamos a entender que isso nunca foi amor, mas sempre foi apego, sempre foi medo, sempre foi controle, sempre foi submissão, falta de posicionamento e vários outros padrões que nós carregamos, principalmente o feminino, principalmente nós mulheres. Carregamos muito esses padrões dentro de nós, dentro do nosso caldeirão do útero. Então volta a pergunta lá do início da live. Por quanto tempo mais eu preciso viver na sobrevivência? Pode ser confortável ficar na sobrevivência por um tempo, não é? Pode ser confortável viver as dores da ancestralidade, porque aí eu não tenho o trabalho de viver a minha própria vida. Eu aí não tenho o trabalho de me desconstruir e renascer. Para muitas pessoas ainda é uma boa opção continuar na sobrevivência. E tá tudo bem, só não podemos reclamar. Se é uma questão de escolha, eu não posso reclamar da minha escolha. E é claro que muito tempo nós ficamos na inconsciência, né? Ficamos dentro da sobrevivência de forma inconsciente, sem nem saber o que aquilo significava. Anos da nossa vida dentro da inconsciência, não é? Quando nós começamos a ter consciência sobre isso? Quando nós voltamos a atenção para nós mesmos. Quando nós vamos buscar o conhecimento interno, quando nós nos colocamos à disposição de compreender um pouco mais a nossa vida, quando nós dizemos sim ao caminho da cura e da transformação. Estou casada há 25 anos e faz 4 anos que estou atrás de preencher esse vazio. Esse vazio do quê? Da relação? Ou esse vazio da alma? Porque o vazio da relação, nada é capaz de preencher. O vazio da relação não é o vazio da relação. É o vazio da alma, né? É o coração que precisa se manifestar aí. Tenho 3 miomas e um histórico bem ruim com relacionamentos. É exatamente isso, gurias, tá? Miomas, submissão feminina, falta de posicionamento, falta de empoderamento. É isso. Isso se reflete nas nossas relações. Então nós estamos há bastante tempo dentro da sobrevivência e passamos muito tempo dentro da sobrevivência sem ter conhecimento que ela existe. Ok, tá tudo bem aí. A partir do momento em que a gente passa a ter consciência, as coisas precisam mudar. Porque se antes era uma escolha inconsciente estar dentro da sobrevivência, hoje já não é mais. Não para vocês que estão aqui. Não para vocês que estão assistindo essa live. Concordam comigo? Esse é um ensinamento espiritual. Esse é um ensinamento do caminho iniciático. A partir do momento em que eu tenho consciência sobre alguma coisa, eu me torno responsável por aquela informação. Eu tenho responsabilidade sobre toda a informação que chega até mim. Então, se agora eu tenho consciência do que é sobrevivência e do quanto essa jornada de cura e retorno para o coração pode me tirar disso, é o momento de fazer uma escolha. Eu posso continuar na sobrevivência e tá tudo bem, porém agora eu não posso reclamar da vida. Não posso, porque eu tenho consciência. Eu vou precisar assumir a responsabilidade da escolha de permanecer aonde eu estou. Ou eu posso fazer a escolha de começar a mudar. Ou eu posso fazer a escolha de começar a trilhar esse caminho. Os caminhos para isso são muitos. E todos eles nos levarão sempre ao mesmo lugar. A gente deve sempre escolher o caminho que ressoa com o nosso coração. O caminho que faz sentido para o nosso coração. E aqui neste portal, aqui neste lugar ancorado, o nosso caminho de retorno ao coração é dentro dos portais das rosas de Maria Madalena. É dentro do útero. É dentro do portal da rosa negra. É dentro do portal da rosa vermelha. É dentro do portal da rosa branca. É dentro de tecnologia, é dentro de conhecimento. É dentro das frequências da 5ª dimensão. Esse é o nosso servir amoroso aqui. Esse é o nosso caminho de evolução. O caminho escolhido pela alma. O caminho ao qual nós compartilhamos
com todos que chegam aqui. Uau! Nossa Senhora, gente, eu não esperava trazer tanta informação profunda assim para vocês hoje, não. Hoje eu queria falar de outras coisas. Mas é o coração que manda. É o coração que diz. Vou abrir aí um pouquinho para quem sentir de fazer algumas perguntinhas, tá? Outras crenças limitantes sobre o amor, sobre o coração, que vocês já tenham ouvido falar. Querem trazer pra gente falar? Um pouquinho? Perguntas? Dúvidas? Porque eu acho que eu já falei demais agora nessa live. Eu acho até que eu falei um pouquinho a mais. Mas é isso aí, gente. Estamos num portal iniciático. E dentro de um portal iniciático as informações são profundas. Nós não ficamos no raso. Nós não ficamos na beira da praia. Não é ali que está a transformação que a gente quer. É mais profundo. Precisamos mergulhar nas nossas emoções. Precisamos mergulhar dentro de nós para encontrar as respostas. E para toda pergunta existe uma resposta, para toda. Não existe nada no nosso caminho que não tenha uma resposta. Nada, absolutamente nada. Podem acreditar. Não existe pergunta errada, não existe pergunta boba. Para toda pergunta existe uma resposta. E esse caminho de cura, de resgate do feminino dentro de nós é um caminho de respostas. O que é possível fazer para evitar a ansiedade no processo de encontrar um amor? Vamos lá, isso é sobrevivência ainda. Isso é sobrevivência ainda. Se eu estou preocupada em encontrar o amor, eu ainda estou na sobrevivência. Porque quando eu não estou mais na sobrevivência, quando eu estou no coração, eu não preciso mais procurar o amor. Ele me acha. Ele me encontra. Quando nós estamos na sobrevivência, o amor que nós vamos encontrar é o amor que nós já estamos acostumados a viver. As relações de aprendizado, as relações kármicas. O outro é um espelho meu, sempre será. O outro vai espelhar a minha dor da rejeição, o meu abandono. A ansiedade, o que tem por trás da ansiedade é medo. O que tem por trás do medo é controle. Então, que tipo de amor eu estou buscando no medo e no controle? O amor kármico. O amor conflituoso, o amor abusivo, o amor difícil. É esse amor que existe na sobrevivência. Então, só essa frase, essa pergunta, já indica um estado mental ainda dentro da sobrevivência. É assim que nós vamos nos identificando. É assim que nós vamos fazendo o trabalho de autoobservação de nós mesmas. Aquilo que sai de mim, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, coloquem no papel. Coloquem as perguntas e as dúvidas de vocês num papel e leiam, para que compreendam o que está sendo movimentado ali. Quando nós estamos no coração, nós paramos de buscar o amor. Ele nos encontra. Sem esforço. Essa é a deusa, né? A deusa não busca mais o amor. A deusa manifesta o amor porque ela se tornou o próprio amor. Porque ela está totalmente dentro da frequência do amor. Então é inevitável que o amor elevado chegue até ela. Vai chegar. Se ainda não chegou, então é porque estamos ainda num caminho de aprendizado. Ainda é necessário romper algumas barreiras. Crenças de que nenhum homem é fiel. Cresci ouvindo isso em relacionamentos kármicos, quase acreditei. Mas quando encontrei um homem íntegro ao sagrado masculino, isso foi curado em mim. Essa separação do feminino e do masculino dentro de nós nos tornou rivais. Aquilo que era para ser um se tornou dois rivais. Duas energias conflituosas dentro de nós. E aí nós passamos a viver as crenças limitantes como essa. Os homens são todos iguais, e aí a gente pega essas crenças que estão dentro, a gente pega essa separação que está dentro, essa dor da separação que está dentro de nós, e nós projetamos para fora, projetamos nas nossas relações, mas elas estão aqui dentro, né? Então eu passo a acreditar que todos os homens são iguais, que os homens são infiéis, como a Vanessa falou. Crença limitante.
é essa energia que está vibrando no meu útero. Falamos sobre isso ontem, né? O útero movimenta tudo o que está dentro de mim, todos os meus sentimentos. Tudo aquilo que vibra dentro de mim fica movimentando no meu grande caldeirão, no meu grande cálice 24 horas. Então é isso que eu manifesto. Enquanto eu não sair dessas crenças, enquanto eu não deixar de acreditar nisso, enquanto a minha mentalidade não mudar, enquanto eu não dissolver essas dores, os relacionamentos não mudam. E é isso mesmo, tá? Não existe amor só em novela, ouvi muito isso. É, exatamente, né? O amor existe sim. O amor existe, na verdade. Vamos voltar para o caminho iniciático, vamos voltar para Madalena, né? Madalena nos ensina que o amor é a única coisa que existe. Só existe o amor neste universo. Todo o resto é ilusão. Falei que dentro do plano mental 90% das informações são distorcidas. Então é claro que nós temos muitas distorções sobre o amor. Acreditar que o amor real não existe, ou o amor elevado não existe, é uma crença. É uma das distorções. Ele existe e sempre existiu. Nós temos um coração, não temos? Não temos esse portal aqui? Ele pode estar fechadinho ainda. Eu posso ainda não ter me conectado com esse portal, mas ele está aqui. Então, só por termos um coração, já é um grande sinal de que sim, o amor elevado existe, tá? Como manter a frequência do coração no dia a dia? Existe uma coisa chamada integração. Entre a cura e a expansão, que é a elevação da frequência, entre curar e elevar a minha frequência, existe uma coisa chamada integração. É um processo que precisa acontecer no meio desse caminho, tá? Então vamos lá, começamos esse processo de cura. Começamos a curar as nossas distorções, as nossas memórias. Estamos lá no útero, porque esse é o caminho de cura do feminino. E vamos subindo. A cada cura eu subo um pouquinho, a cada cura eu vou subindo um pouquinho. Mas quando eu começo a manter essa frequência diariamente, então, quando todo o aprendizado, ou pelo menos uma boa parte do aprendizado da minha cura, é integrada dentro de mim. Porque, gente, toda cura é igual a aprendizado. Eu não curo enquanto o aprendizado não chegar. Eu não curo, eu não saio do lugar enquanto eu não souber exatamente o que aquela experiência tinha para me ensinar. Então, estão entendendo o caminho da cura? O caminho da cura é esse, tá? Vou lá, vou desligar um laço do passado, vou fazer um corte energético, ok. Isso é cura. Corte energético, dissolução, desintegração, cura. Para eu expandir, para eu entrar nessa frequência maior, mais elevada e continuar, a integração precisa acontecer. E a integração vem com o aprendizado. O que tinha naquela relação, o que tinha naquela memória, o que tinha naquela experiência que eu precisava aprender para a minha evolução. E a partir do momento que eu compreendo isso, que essa informação chega, que eu passo a ter consciência dessa informação, então sim, nesse momento e somente nesse momento, eu fico na frequência elevada. Aí eu paro de oscilar. Eu paro de oscilar. Então aqui nós aprendemos no caminho iniciático que não basta curar. Curar é uma parte do processo e não é a mais importante. Não é a mais importante. Nós não estamos curando nada aqui, nós não curamos nada aqui. Nós nem focamos tanto na cura, nós focamos nessa transformação, nessa elevação na alquimia. Porque é isso que de verdade nos tira do lugar. Então, Stephanie, se ainda existe uma dificuldade em se manter na frequência do coração por um longo tempo, é porque a integração ainda precisa acontecer. Como que ela vai acontecer? Conforme eu vou me aprofundando mais nas minhas camadas. Em algum momento, nas camadas que eu for acessando dentro de mim, o aprendizado vai chegar. Eu vou encontrar esse aprendizado. E aí, a gente precisa se abrir para o aprendizado. Eu preciso me abrir para o aprendizado. Porque muitas vezes nós só estamos dispostos a curar. Muitas vezes nós nem entendemos que estamos aqui nessa vida para aprender.
né? Aí falta para nós uma consciência sobre o que é ser humano nessa terra, sobre o que significa a vida terrena. Então, o caminho iniciático nos traz esse mundo de consciência, esse mundo de informação, para que a gente de verdade possa sair do lugar, possa realmente gerar uma transformação significativa na nossa vida, tá? Quando eu sei que eu estou ancorada no coração, quando eu sair da sobrevivência, ou pelo menos 90% dela, 80% dela, né? Quando eu não tenho mais medo do futuro, quando o futuro não me assusta, quando eu não fico mais presa na preocupação financeira, o dinheiro não é mais um problema para mim. Quando as minhas relações se harmonizam e eu saio dos relacionamentos abusivos, não só amorosos, mas todo e qualquer relacionamento que fere a minha integridade, quando eu consigo me posicionar, quando eu consigo ser eu mesma, sem fazer muito esforço, são sinais de que nós estamos começando a sair da sobrevivência, tá? Fala um pouco sobre sermos seres completos, sermos inteiros, não dependemos do outro para nos completar, é exatamente isso. Esse processo de integração, quando começamos a acreditar que precisamos do outro, nessa separação do feminino e do masculino em nós, tudo gira em torno da separação. Tudo gira em torno da separação. Somos, em essência, unidos a essas duas consciências. O equilíbrio está unido, masculino e feminino, duas frequências dentro de nós, extremamente importantes. O universo inteiro gira em torno da união dessas duas frequências. Então, sim, nós somos inteiros. Nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. Eu não preciso resgatar o feminino e trazer ele de algum lugar para cá. Nem o masculino, eles já estão aqui. Porém, num primeiro momento, eles são rivais. São energias opostas. Energias que, num primeiro momento, disputam entre si. E enquanto existe uma disputa do feminino e do masculino acontecendo dentro de mim, eu não me sinto inteira. Eu me sinto dependente emocional. Aí é a origem da dependência emocional. Eu sempre vou acreditar que preciso do outro. Eu sempre vou acreditar que não sou capaz. Eu sempre vou acreditar que está faltando alguma coisa e na verdade está. Mas não é fora, é dentro. Está faltando fazer com que essas duas energias se reconheçam. Está faltando trilhar esse caminho de reconhecimento profundo do feminino e do masculino dentro de nós. Está faltando integrar essas duas energias. Porque é isso que nos tira dessas crenças de separação. Então, sim, em essência nós somos inteiros, mas passamos um bom tempo numa guerra emocional e mental dentro de nós, tá? Como que eu sei que o masculino e o feminino dentro de mim estão em desequilíbrio? Quando a minha mente não se alinha ao meu coração. Quando eu fico guerreando com o meu mental e o meu emocional, uma guerra profunda. Né? Quero isso, mas tenho medo. Sinto isso, sinto de fazer algo, meu coração diz para eu fazer algo, mas a minha mente diz que não vai dar certo. Ou que eu não sou merecedora. E aí eu entro na autossabotagem. Ou sinto algo no meu coração e tenho medo do julgamento. Não dou os próximos passos é do masculino. O sentir é do feminino. A ação de concretização é do masculino. Então, enquanto a minha mente não se alinha ao meu coração, eu estou em desequilíbrio com essas duas forças dentro de mim. Só para vocês entenderem mais profundo isso, tá? Como que isso se equilibra? No caminho do autoconhecimento, no caminho da cura do feminino. Porque, inevitavelmente, nesse caminho da cura do feminino, nós vamos reencontrar essas forças. Nós vamos olhar para o feminino, reintegrá-lo dentro de nós. Nós vamos reencontrar o masculino dentro de nós e integrar essas duas forças. Isso é a base para a saída da sobrevivência. O caminho de cura do feminino dentro de nós e do masculino dentro de nós é a base para sairmos da sobrevivência, tá? Sofrimento no casamento dos meus pais. Ok. Isso é uma coisa muito importante. Essa questão é muito importante.
tá? Quando nós assumimos para nós as dores dos nossos pais, nós estamos dizendo sim para tudo o que eles viveram. Eu não sou uma mulher livre ou um homem livre enquanto eu carrego comigo o sofrimento dos meus pais. E quem disse? Quem disse que houve sofrimento naquela relação? Sofrimento é o que a gente vê. O sofrimento é a nossa forma de olhar. Eu posso olhar tudo com um olhar de sofrimento. Eu posso ver tudo como tristeza. É uma escolha, é uma forma de olhar. Mas e se eu olhar como aprendizado? E se eu olhar o meu pai e a minha mãe como duas pessoas independentes de mim, como dois seres humanos, também aqui vivendo a sua evolução? E se eu conseguir fazer essa separação, olhar de cima com uma consciência mais elevada e expandida? E se eu conseguir buscar a história dos meus pais, então, se isso é um grande sofrimento para mim, e se eu conseguir acessar essa história e entender o que eles têm a ver comigo, o que eu tenho a ver com eles, e separar, será que eu não daria passos maiores? Será que eu não sairia de qualquer processo de dor aí? Então nós, enquanto mulheres adultas, enquanto homens adultos, né? Mas principalmente o feminino, porque o feminino carrega toda essa carga energética da família. Se nós conseguíssemos apenas, amadas, mudar a nossa consciência, a nossa forma de ver as coisas, muita coisa já mudaria. A dor faz parte do processo, a dor é aprendizado, o sofrimento é sempre opcional. Então, quando eu digo, não quero viver o mesmo que os meus pais viveram, eu estou simplesmente negando a história deles. E tudo aquilo que eu nego me acompanha. Não quero viver o sofrimento que os meus pais viveram, isso quer dizer que eu estou vendo a história deles como um sofrimento. Então é isso que está vibrando dentro de mim. E é só isso que eu vou conseguir manifestar. Então, compreendendo como é importante a gente mudar a nossa forma de ver as coisas, como a mudança de consciência pode nos levar para lugares muito mais tranquilos, e às vezes nós estamos ali, então ok, eu tenho problema nos relacionamentos. Vou dar um exemplo aqui. Não consigo estabelecer um relacionamento. E aí faço de tudo. Constelação familiar, divórcio energético. Qual é o meu foco? Porque tudo é intenção, não importa o que eu faça. O que importa são as portas que eu estou abrindo com a minha intenção. Então eu estou lá no meu processo de cura, focada na minha dificuldade em ter um relacionamento, enquanto na verdade a minha atenção deveria estar toda para aquilo que eu penso e sinto sobre o relacionamento dos meus pais. Porque aí sim eu tenho a chave. Eu tenho a chave. Esse é um dos grandes motivos pelos quais também nós passamos às vezes anos em processo de cura que nunca se desenrolam, porque a intenção está desfocada. Nós só curamos na origem, nós só transformamos algo na origem. E como? Como que eu busco saber aquilo que de verdade eu preciso prestar atenção? Bom, eu preciso aí então entrar no caminho do autoconhecimento, eu preciso me permitir buscar conhecimento. Eu preciso me permitir estudar, né, sobre mim, sobre as questões humanas. É daí que vem o nosso conhecimento. Então, quando a gente faz um trabalho focado na causa real, naquilo que está por trás das histórias, nós temos um retorno muito maior sobre as nossas questões, tá? Que bom, amada, que bom que tudo ressoou com vocês. As medicinas ajudam muito, as medicinas são um caminho incrível, né? Eu sou muito suspeita para falar das medicinas sagradas aqui porque eu amo, né? Então ajudam muito, mas foquem a atenção de vocês na intenção que vocês estão dando ao processo de cura. Tentem buscar clareza sobre aquilo que de fato vocês precisam olhar, tá? Coloquem a atenção naquilo que precisa ser trabalhado, não naquilo que eu acredito que precisa. Uma coisa é o que a minha mente acredita. E a minha mente é 90% distorção, ela é distorcida.
tentem buscar o real motivo das dores e dos conflitos de vocês. Esse caminho de busca, esse caminho de compreensão, nós trilhamos na jornada iniciática, que além de nos trazer cura e transformação, nos traz clareza e entendimentos. Então, amadas, muito assunto, né? Muita coisa pra gente falar. Esse assunto é profundo, assim como falar do útero é profundo, falar do coração também é, tá? Nessa sexta-feira, dia 28, às 8h30, ao vivo, nós vamos fazer um ritual de bênçãos do útero, onde nós vamos acessar com profundidade esse canal do coração, onde nós vamos trabalhar para restabelecer a ordem do amor dentro de nós. Mas antes nós vamos ir lá para o útero. Nós vamos fazer o caminho completo, né, de cura do feminino. Vamos entrar no útero, dissolvendo algumas memórias de dor da criança, da infância, da maternidade. Depois vamos para o coração, trabalhar essa integração do masculino e do feminino. Então, para quem sentiu o chamado, para quem sente que está na hora de sair da sobrevivência, né? Para quem já cansou de estar na sobrevivência, para quem já cansou de ficar batendo, sabe, a ponta da faca ali, né, e não sair do lugar. Esse é um chamado, amadas, esse é um caminho que se apresenta, né? E o momento certo é quando ele chega, nós nunca vamos estar prontos. Nunca vamos estar prontos. Ah, será que essa bênção do útero é para mim? Sente no teu coração. E fica a pergunta: quanto tempo mais eu preciso para voltar para o meu coração? Mais 100 anos? 1000 anos? O resto da minha vida inteira? Tá tudo bem, é uma escolha. Faça a escolha, né? E assuma a responsabilidade sobre ela. O ritual de bênção do útero é nessa sexta-feira, dia 28, às 8h30 no Zoom. O link está na bio. Caso alguém não consiga estar com a gente ao vivo nesse horário, nós vamos disponibilizar a gravação para que vocês possam fazer depois, final de semana, num horário que seja melhor para vocês. E tem um objetivo muito importante também nessa bênção do útero, que eu vou falar amanhã. Amanhã é nossa live, a nossa última live dessa maratona da semana. Para quem não assistiu a live de ontem, tá gravadinho aqui no Instagram, sobre o útero. Amanhã nós vamos falar sobre Maria Madalena. Vamos falar sobre o chamado de Maria Madalena e as novas bases e as bases da construção da nova consciência humana. O que Maria Madalena tem a ver com tudo isso? O que Maria Madalena tem a ver com tudo isso? O que esse chamado? Por que eu tô vendo Maria Madalena em tudo, né? Algumas pessoas chegam para mim e falam: meu Deus, eu tô vendo Maria Madalena em tudo, eu não paro de ver Maria Madalena. O que ela tem a ver? O que essa energia, essa frequência, essa consciência tem a ver com tudo isso que nós estamos falando essa semana? Amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos entender, tá? E amanhã também vou trazer para vocês um objetivo importante desse trabalho, dessa bênção do útero que nós estamos abrindo numa sexta-feira de carnaval, né? Um grande desafio ancorar um trabalho na luz numa sexta-feira de carnaval, mas tem um propósito extremamente importante, tá bom? Então, gente, acho que é isso, né? Acho que é isso por hoje. A gente pode ficar aqui mais algumas horas. Mas eu digo pra vocês o seguinte: não tem melhor jeito da gente compreender as coisas de verdade do que a gente viver a experiência. Viver a experiência na prática nos traz muito mais clareza do que se a gente fosse ficar aqui horas e horas falando sobre isso. Porque é teoria. Enquanto eu não sentir dentro de mim, vai ser sempre uma teoria. Então fica o convite, fica o chamado. Venham para a bênção do útero dessa sexta-feira, na energia da Irmandade das Rosas, de Maria Madalena e Isis. Venham viver na prática tudo isso que nós estamos falando, tá bom? Um beijo, gratidão novamente por estarem aí, tá bom? E eu espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, 8h30, tá? Aí é com Maria Madalena a palavra. Beijo, gente. Boa noite.